Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor aqui da Medline e hoje nós vamos começar uma nova playlist de fisiologia e para iniciar ela a gente precisa falar de sistema nervoso autônomo, entendeu? Então pega a caneta, pega o caderno e bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, entender sobre sistema nervoso autônomo. Primeiro, por que que a gente tem que entender sistema nervoso autônomo? Porque, pessoal, ele é um sistema que ele vai regular a maioria das funções viscerais do nosso corpo. Então, vocês vão perceber que a gente vai abrir uma nova playlist de fisiologia, em que eu vou falar de fisiologia cardíaca, fisiologia renal, fisiologia pulmonar, e esta aula, ela tem que estar em primeiro em todas essas playlists, porque entender sistema nervoso autônomo é fundamental para que vocês consigam entender a fisiologia como um todo. Tudo bem? Porque ela vai regular as funções viscerais do corpo, o esvaziamento da bexiga urinária, por exemplo, a sudorese, a temperatura corporal e muitas outras atividades que o corpo exerce. Então, é extremamente importante entender o sistema nervoso autônomo. Uma das suas características mais marcantes, que o Guyton cita também, é a rapidez e a intensidade com que ele consegue regular essas alterações funcionais das vísceras. Ele consegue fazer com que o coração, de um momento para outro, acelere o batimento cardíaco quando precisar, ou desacelere o batimento cardíaco também quando precisar. Ele consegue regular isso de uma forma muito rápida e com uma intensidade também muito alta. Tudo bem? O sistema nervoso autônomo, ele vai ser ativado principalmente por centros localizados na medula espinhal. Vou trazer uma imagem aqui para vocês conseguirem visualizar isso, também no tronco encefálico e também no hipotálamo, tá bom? A gente vai entender um pouco a anatomia fisiológica do sistema nervoso simpático. Tudo bem? Por quê, Vitor? Dentro do sistema nervoso autônomo, a gente separa ele em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Tudo bem? Que tem funções bem antagônicas e que vocês vão perceber isso no final desta aula. Primeiro, vamos falar então do simpático. Como é a anatomia do sistema nervoso simpático? Primeiro, ele vai ser dividido em dois neurônios: em neurônio pré-ganglionar e neurônio pós-ganglionar. Então já se tem essa primeira divisão. Outra coisa, pessoal, o corpo celular de cada neurônio pré-ganglionar, beleza, que faz parte do sistema nervoso simpático, ele começa aqui no corno intermédio lateral da medula. Olha aqui no desenhozinho. É aqui que ele começa. Vamos interpretar esse desenho que foi tirado lá do Gaito. Se vocês perceberem, a gente tem de vermelho o neurônio pré-ganglionar, de preto o neurônio pós-ganglionar. Se vocês perceberem, a linha vermelha ela se inicia nessa região que eu circulei, que é a região do corno intermédio lateral da medula. E percebem que essa linha vermelha, ela sai pela raiz ventral, que é onde o neurônio pré-ganglionar sai da medula. Tudo bem? Quando ele sai da medula, seguindo a linha aqui, ele chega nesse tronco simpático. E nesse tronco simpático, o neurônio pré-ganglionar pode fazer três coisas. Quais são essas três coisas que o neurônio pré-ganglionar pode fazer no tronco simpático? A primeira coisa é fazer sinapse com o neurônio simpático pós-ganglionar no gânglio em que entram. Vitor, não entendi. Me mostra no desenho. Vamos cá. Deixa eu apagar aqui para vocês. Olha só. Percebe aqui de vermelho? Olha a linha vermelha. Percebe que o neurônio pré-ganglionar, ele acaba de entrar aqui, olha. Ele acaba de entrar no tronco simpático. E no tronco simpático, olha aqui essa ligação aqui, ó, que eu estou circulando. Quando ele acaba de entrar no tronco simpático, ele já faz sinapse com o neurônio pós-ganglionar. Lembra que o neurônio pós-ganglionar,
ele é preto. Eu vou fazer ele até aqui de amarelo para destacar para vocês. Olha aqui, olha, ele tá se iniciando aqui. Fez a sinapse do neurônio pré-ganglionar para o pós-ganglionar e olha, ele sai. Isso dentro do tronco simpático. Isso é a primeira coisa que o neurônio pré-ganglionar faz no tronco simpático. Fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar no lugar que entram, igual eu mostrei para vocês. A segunda coisa que o neurônio pré-ganglionar pode fazer é ele andar pelo tronco simpático e fazer sinapse com outro gânglio do tronco simpático. Vamos lá. Olha aqui no desenhozinho. Deixa eu apagar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Percebe que foi aqui que o meu neurônio pré-ganglionar entrou no tronco simpático. Ele fez sinapse aqui, um deles. A segunda coisa que ele vai fazer é caminhar, olha. Ele ou sobe ou desce pelo tronco simpático. Beleza? E aí, quando ele sobe ou desce, isso vai depender, é claro, do feixe do neurônio pré-ganglionar, ele vai fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar em outro lugar do tronco simpático. Beleza? Percebe que ele entrou, caminhou um pouquinho, desceu ou subiu e fez a sinapse com o neurônio pós-ganglionar em outro lugar do tronco. Beleza? Não foi no mesmo lugar que ele entrou. E a terceira coisa que pode acontecer é os nervos simpáticos que irradiam para fora do tronco simpático, eles podem fazer sinapse com um gânglio simpático periférico. Olha só no desenhozinho. Olha o que vai acontecer. Quando o neurônio pré-ganglionar entra no tronco simpático, ele pode sair desse tronco simpático e ir para o chamado que a gente chama de gânglio periférico. E no gânglio periférico, ele vai fazer a sinapse com o neurônio pós-ganglionar. Aqui a sinapse acontecendo no desenho. Beleza? E aí, ele depois vai para algum órgão, beleza? Fazer as funções que o corpo quer fazer para aquele órgão. Então, são essas três coisas que acontecem quando o neurônio pré-ganglionar entra no tronco simpático. Resumindo, ou ele já faz sinapse com o neurônio pós-ganglionar assim que entra, ou ele caminha pelo tronco simpático e faz dentro do tronco simpático, só que em outro lugar, não no mesmo lugar que entrou, sinapse com pós-ganglionar, ou ele pode irradiar para fora do tronco simpático, se encontrar em um gânglio periférico, e neste gânglio periférico ele vai fazer, no caso, sinapse com o neurônio pós-ganglionar. Tudo bem, pessoal? Lembrando que este slide aqui está na descrição do vídeo, então caso vocês queiram utilizar o slide para fazer anotações ou para fazer esses desenhozinhos que ajudam no estudo de vocês e no entendimento, podem baixar aqui na descrição, tudo bem? Aqui, pessoal, é uma imagem que eu peguei do Guyton também, que ele mostra toda a anatomia do sistema nervoso simpático e que também ajuda a gente a visualizar o todo. Aqui no desenho acima também foi tirado do Guyton, só que a gente consegue visualizar os feixes do sistema nervoso simpático, do pós-ganglionar e pré-ganglionar mais de perto. Aqui a gente consegue visualizar o todo. Então vamos entender de novo. Olha, de vermelho, as linhas vermelhas são pré-ganglionar, e as pretas pós-ganglionar. Aqui nós temos a medula, né? Essa aqui é a medula, deixa eu destacar. Essa aqui é a medula, tudo bem? Esse aqui é o tronco simpático. Então, o 1 é a medula e o 2 o tronco simpático. Olha o que vai acontecer. Vai sair da medula, de vermelhozinho, o neurônio pré-ganglionar. Percebe que ele vai ir para o tronco simpático. Percebe que no tronco simpático ele pode fazer a sinapse com o neurônio pós-ganglionar assim que ele entra,
Ou ele pode subir e fazer sinapse em outro lugar, ou ele pode, por exemplo, aqui, ele entrar no tronco simpático, ir para um gânglio periférico, que no caso aqui é o gânglio celíaco, e depois fazer suas funções em algum órgão. Tudo bem? Esse foi o sistema nervoso simpático. Agora vamos entender a anatomia fisiológica do sistema nervoso parasimpático. Primeiro, gente, esse sistema nervoso parasimpático, ele deixa o sistema nervoso central através dos nervos cranianos, do terceiro nervo craniano, do sétimo nervo craniano, do nono nervo craniano e no décimo nervo craniano. Tudo bem? Além disso, pessoal, vocês vão visualizar também no desenho que eles saem da medula espinhal, principalmente do segundo e terceiros nervos cranianos sacrais. Olha aqui, olha. Eles saem principalmente pelo segundo e terceiro, um pouco também do quarto e um pouco também do quarto nervo sacral, tudo bem? Mas preferencialmente, isso o Guyton ele deixa isso bem claro, pelo segundo e pelo terceiro, tá bom? Cerca de 75%, pessoal, das fibras nervosas parasimpáticas estão do nervo vago, tudo bem? Estão nos nervos vagos, que é o nervo craniano 10. Então, se perguntarem qual é o nervo que mais constitui as fibras nervosas parasimpáticas, é o nervo vago, 75%. Tudo bem? Como é a anatomia? Aqui no sistema nervoso parasimpático não é diferente do simpático. Aqui também nós vamos fazer a divisão de neurônio pré-ganglionar e de neurônio pós-ganglionar. A diferença anatômica aqui é que o neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso parasimpático, ele é mais longo, ele chega muito mais próximo da víscera, enquanto o neurônio pós-ganglionar do parasimpático, ele é bem curtinho, ele já está próximo à víscera, o que é diferente do simpático. No simpático, o neurônio pré-ganglionar e pós-ganglionar, eles, assim, para fins didáticos, têm praticamente os mesmos tamanhos. Aqui não. Aqui no parasimpático, o neurônio pré-ganglionar, ele é muito mais longo, ele chega bem próximo das suas vísceras. Tudo bem? Olha aqui no desenho ele saindo dos nervos cranianos, percebe, olha, o caminho distante que o pré-ganglionar chega e o pós-ganglionar, olha o tamanhozinho dele. Ele já chega bem próximo às vísceras que ele quer fazer as suas ações. Beleza? Aqui também um desenho tirado do Guyton. Tudo bem? Quais são as características básicas das funções simpáticas e parasimpáticas? Primeiro, pessoal, as fibras nervosas simpáticas e parasimpáticas elas secretam principalmente dois neurotransmissores, acetilcolina ou noradrenalina. Tudo bem? As fibras que secretam acetilcolina são chamadas de fibras colinérgicas, enquanto as fibras que secretam noradrenalina são chamadas de fibras adrenérgicas. Tudo bem? Então a gente precisa entender essa nomenclatura. Se eu falo de fibras colinérgicas, eu estou me referindo a fibras que secretam acetilcolina. Se eu falo de fibras adrenérgicas, eu falo de fibras que estão secretando, que estão conduzindo os neurotransmissores da noradrenalina. E um outro detalhe muito importante que deixei até de vermelho para vocês. Todos os neurônios pré-ganglionar, tanto do simpático quanto do parasimpático, são colinérgicos. Todos os neurônios pré-ganglionares são colinérgicos, o que significa que secretam acetilcolina. Beleza? E é essa acetilcolina, pessoal, que vai se ligar no receptor nicotínico presente no neurônio pós-ganglionar e vai ativar esse neurônio pós-ganglionar. Então, vou fazer um desenho aqui para vocês. Olha, de amarelo, eu vou fazer o sistema nervoso parasimpático. Aqui eu tenho o meu neurônio pré-ganglionar,
e aqui o meu pós-ganglionar e o meu coração. Agora, do sistema nervoso simpático, eu vou fazer aqui o pré-ganglionar e o pós-ganglionar. Eles são semelhantes no pré-ganglionar, porque ambos secretam acetilcolina. Ó. O neurotransmissor deles é a acetilcolina. Essa acetilcolina, pessoal, vai se ligar nos receptores que estão presentes no neurônio pós-ganglionar. E quando a acetilcolina se liga nesses receptores, que são chamados de receptores nicotínicos, esses neurônios pós-ganglionares são ativados. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os neurônios pós-ganglionares, tanto do simpático quanto do parasimpático, eles são ativados pela acetilcolina. Tudo bem? Agora, e o neurônio pós-ganglionar, Vitor? Eu entendi que o pré-ganglionar transporta acetilcolina. E o pós-ganglionar? Aqui é diferente, pessoal. O neurônio pós-ganglionar do sistema nervoso parasimpático, ele também é colinérgico, ou seja, ele também secreta acetilcolina, o do parasimpático. Agora, os neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático, eles são adrenérgicos. Eles vão transportar noradrenalina. Aqui tem até um outro desenho do Guyton, para vocês verem que eu não estou mentindo para vocês. Aqui, olha, nós temos o parasimpático e o simpático. Aqui, olha, que eu vou circular aqui para vocês, nós temos o meu, o meu neurônio pré-ganglionar. Percebem que o neurônio pré-ganglionar, olha, eles estão secretando acetilcolina. Aqui, ó, de amarelo. Tanto o simpático quanto o parasimpático secretam acetilcolina, que vai ativar o neurônio pós-ganglionar do simpático e do parasimpático. Aí, no neurônio pós-ganglionar, que eu também vou destacar aqui para vocês, que são esses aqui, olha, percebe que no parasimpático também secreta acetilcolina. Agora, no simpático, secreta noradrenalina. Tudo bem? Que vão para os órgãos-alvos. Essa secreção de acetilcolina e noradrenalina, como é que funciona, Vitor? Primeiro, os feixes, né, as fibras nervosas parasimpáticas e quase todas as simpáticas secretam da seguinte forma. Primeiro, elas podem chegar até as células efetoras dos órgãos-alvos, ou elas podem, em alguns casos, é claro, terminar no tecido conjuntivo. E aí, nesse tecido conjuntivo, elas vão secretar esses neurotransmissores que vão pegar as células adjacentes que estão nesse tecido conjuntivo e fazer a ação que o neurônio quer fazer para aquelas células. Aonde que fica então, Vitor, esses neurotransmissores? Aonde que fica a acetilcolina e a noradrenalina? Eles ficam no que nós chamamos de varicosidades. São nessas varicosidades aonde esses neurotransmissores acetilcolina ou noradrenalina são sintetizados e armazenados. E quando tem um potencial de ação que faz com que o neurônio pós-ganglionar seja o pré-ganglionar seja ativado e o pós-ganglionar consecutivamente seja ativado também, essas varicosidades, como se fossem uma bolsa, se abrem. E aí, aqueles neurotransmissores que podem ser ou de acetilcolina ou de noradrenalina, elas são liberadas para o meio. São liberadas ou para as células efetoras ou no tecido conjuntivo que vai pegar as células adjacentes. E aí, quando esses neurotransmissores são liberados, eles, para ativar aquela célula alvo, eles precisam se ligar em alguns receptores.
beleza? Quais são esses receptores? São receptores específicos, beleza? As células alvo têm que ter esses receptores. No caso, se eu estiver liberando acetilcolina, que é preferencialmente pelo sistema nervoso parasimpático, essa acetilcolina ela tem que se ligar em dois tipos de receptores nas células efetoras para fazer sua ação: receptor muscarínico e receptor nicotínico. Agora, nos receptores de noradrenalina, quando eles estão saindo do neurônio pós-ganglionar, para ele conseguir, por exemplo, fazer o coração bater mais rápido, essa noradrenalina ela tem que sair das varicosidades e se ligar em dois receptores adrenérgicos alfa e beta, beleza? Então, esses são os receptores específicos da noradrenalina: receptor adrenérgico alfa e receptor adrenérgico beta. Então, pessoal, eu vou fazer um resumão aqui para vocês de receptores. Vamos lembrar lá do início da aula, do neurônio pré-ganglionar. O neurônio pré-ganglionar, presta atenção, hein? O neurônio pré-ganglionar, ele transporta a acetilcolina, tanto do simpático quanto do parasimpático. Eles liberam essa acetilcolina para ativar quem? O neurônio pós-ganglionar. Só que para ativar o neurônio pós-ganglionar, a acetilcolina tem que se ligar no receptor nicotínico presente no neurônio pós-ganglionar, tanto do simpático quanto do parasimpático. Aí o simpático pós-ganglionar agora vai passar o neurotransmissor noradrenalina, vai transportar o neurotransmissor noradrenalina. Enquanto o parasimpático, a acetilcolina também, igual o pré-ganglionar. No simpático, quando o neurônio pós-ganglionar está quase perto do órgão e ele vai liberar essa noradrenalina, para ativar o órgão, para fazer o efeito no órgão-alvo, tem que se ligar no receptor adrenérgico, alfa e beta, beleza? Agora, no parasimpático, quando o parasimpático pós-ganglionar está transportando a acetilcolina, libera a acetilcolina por meio das varicosidades, libera a acetilcolina no meio para agir na célula-alvo. Essa acetilcolina, para conseguir fazer seu efeito, tem que se ligar no receptor muscarínico e ou no receptor nicotínico. Isso aí vai depender de cada órgão, qual receptor predomina em cada órgão. Tudo bem? Aqui eu trouxe para vocês verem, também foi imagem tirada do Guyton, os órgãos de um lado, aqui o efeito que o simpático tem naquele órgão, e do outro lado o efeito que o parasimpático tem no órgão. Então, vamos supor no olho, na pupila. Na pupila, o simpático, quando ele libera a noradrenalina, o que acontece com o olho? O olho dilata, a pupila dilata. E no parasimpático, quando ele libera a acetilcolina, o que acontece com a pupila? A pupila contrai. Nos vasos sanguíneos, eu destaquei alguns aqui para a gente citar. Nos vasos sanguíneos, por exemplo, o simpático vai fazer com que os vasos sanguíneos fiquem mais contraídos, enquanto o parasimpático, quando liberar acetilcolina, vai fazer com que os vasos sanguíneos fiquem mais relaxados. Beleza? O coração, o ritmo do nosso sinusal, que é o nosso marca-passo fisiológico. O ritmo do nosso sinusal, a frequência dele aumenta. Isso vai fazer com que o coração aumente a frequência cardíaca dele. Isso o simpático faz. Enquanto o parasimpático faz com que o nosso sinusal dê uma freada. E aí, o coração ele não vai bater com uma frequência cardíaca alta, vai bater com uma frequência cardíaca mais baixa. Beleza? O músculo cardíaco, o simpático, vai fazer com que o coração bata mais forte, enquanto o parasimpático vai fazer com que o coração bata mais fraco. Isso a gente pode ver, por exemplo, quando uma pessoa está muito nervosa. Quando a pessoa está muito nervosa, ansiosa, o sistema simpático dela está ativado, está predominantemente ativado. Beleza? É óbvio que os dois, tanto o simpático quanto o parasimpático, eles estão sempre ativados. Só que em determinadas situações, um predomina sobre o outro.
E numa situação em que você está muito estressado, com muita raiva, nervoso, o simpático ele está predominando sobre o parasimpático. Por isso que o seu coração bate mais rápido e mais forte, beleza? Os pulmões, por exemplo, ficam mais dilatados no simpático, enquanto no parasimpático o pulmão, quer dizer, os brônquios ficam mais contraídos. Alguns professores até falam isso de luta ou fuga. O luta ou fuga está muito relacionado ao simpático. Por quê? Luta ou fuga, ou você vai lutar ou você vai fugir de alguém. E para você fugir ou lutar, você precisa que o seu coração esteja batendo rápido para você conseguir levar sangue para todo o seu corpo, levar oxigênio para todo o seu corpo, porque você ou está correndo ou está fugindo, e os pulmões precisam estar dilatados para que você consiga respirar melhor para você ou fugir ou lutar, entendeu? Aqui no intestino, por exemplo, que temos aula aqui de fisiologia, trato gastrointestinal. O lúmen, por exemplo, peristaltismo, que é o que faz a nossa barriga ou rápido demais, o peristaltismo, a digestão, faz com que ou seja rápida ou lenta. O parasimpático, ele faz com que o peristaltismo e o tônus estejam aumentados. Isso faz com que minha barriga fique a mil. Eu faça a digestão rápida, posso até pressupor uma diarreia. Agora, quando o simpático está predominante, ou por exemplo, quando você está fugindo ou lutando, você acha que seu corpo está preocupado em você fazer a digestão? Não, não. Então isso fica o quê? Mais lento. Ele manda o coração bater mais rápido, ele manda o brônquio dilatar, mas o trato gastrointestinal ele fica mais lento. Então, o peristaltismo e o tônus, eles estão diminuídos. E isso pode pressupor, por exemplo, uma constipação, tudo bem? O pênis, por exemplo, quando você está com o sistema simpático mais ativado, ele pressupõe, por exemplo, a ejaculação. E quando o parasimpático está mais ativo, a ereção. Isso é um exemplo daqueles homens que, por exemplo, ficam nervosos porque acham que vão broxar e tal. Aí quanto mais nervoso você fica, pior é. Por quê? Se você está mais nervoso, você está predominando quem? O simpático. E aí o parasimpático ele está se tornando cada vez menos predominante, mas é o parasimpático que faz você ter a ereção, entende? Aqui também tem outras coisas também relacionadas ao sangue. Você pode ver que o simpático relacionado ao sangue, ele consegue mexer muito mais, né? Ele tem muita mais influência do que o parasimpático. E pessoal, tudo dessa aula foi tirado do livro do Guyton, beleza? Tratado de Fisiologia Médica, da edição 14, capítulo 61, tá bom, pessoal? Capítulo 61, não é capítulo 6, não. Capítulo 61, da página 759 a 766. Tudo bem? Então depois deem uma lida lá, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe para o seu amigo, colega de turma que também está estudando com você, beleza? Bons estudos e espero você no próximo vídeo.